Olá, meus amigos, boa noite. Começando aqui mais um estudo do livro Conduta Espírita, sexta-feira, 19 horas. E hoje, item 41, capítulo 41, é a conduta espírita perante o livro. Particularmente, um tema que eu gosto muito, porque eu adoro livros, adoro ler. E aqui ele vai começar chamando a nossa atenção já para a importância de uma boa leitura, né? Então, antes de começar o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização. E eu escolhi um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, que ele fala sobre a alegria cristã. Então, eu vou ler só a primeira parte, para não ficar muito longo. É o capítulo 93 desse livrinho, Caminho, Verdade e Vida. E ele começa falando assim: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor e o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E eu escolhi esse trechinho porque é muito interessante. Nós, dentro da doutrina espírita, nós ouvimos sempre que tem que haver a preocupação com uma leitura edificante, uma programação na televisão edificante, porque nós entendemos a influência que os nossos pensamentos têm sobre nós e sobre os outros, inclusive espíritos encarnados e desencarnados. E nós entendemos também que esses pensamentos, né, associados às nossas emoções, são responsáveis pelo nosso estado psíquico e, consequentemente, o nosso estado físico, porque em algum momento, em alguma hora, esse estado psicossomático, esse estado psíquico, esse estado da psicosfera, ele chegará na nossa parte física. E aqui, quando ele fala da tristeza, nós sabemos que a tristeza ela é absolutamente normal, ela faz parte do nosso estágio, ela faz parte da nossa construção enquanto ser humanos, né? E também pode nos ajudar de forma edificante. A tristeza, o sofrimento, nós sabemos que elas agem de forma educacional. Porém, nós temos que ficar atentos com o tempo de duração, com a intensidade dessa tristeza, para que ela não se prolongue e não se torne algo que inviabilize as nossas ações, que paralise as nossas atitudes. Sendo assim, se nós estivermos num momento triste, num momento de desânimo, o que procuramos fazer, às vezes, é se entregar a esse sofrimento, ou então reclamar, ou então ficar indignado, né? Por que comigo? Ou por que isso está acontecendo com fulano? Fulano não merecia isso, eu não merecia isso, eu não mereço isso. E nós esquecemos da ferramenta principal, que é a prece. Que ao invés de nos entregarmos a esse sentimento de revolta, ou de tristeza, ou de desânimo, é ser. De modo que a gente possa se reportar ao nosso Mestre Jesus, ou à espiritualidade amiga, e falar: olha, eu não posso não entender o que está acontecendo nesse momento da minha vida, mas eu sei que tem um motivo para acontecer, para que isso esteja acontecendo, seja porque eu provoquei nessa existência, ou seja porque eu provoquei em existências passadas, ou seja porque, independente de eu ter provocado ou não, eu preciso passar por isso. Então, me dê força, Senhor. Me mostre o caminho. Me mostre como eu posso sair dessa situação ou como eu posso suportar essa situação. Então, esse deve ser o nosso procedimento. E quem é que nos ajuda a entender esses conceitos? Quem é que nos ajuda de imediato? Se eu não tenho alguém para perguntar, se eu não tenho alguém para falar, porque nós sabemos que a espiritualidade amiga está ao nosso redor o tempo todo, mas às vezes não conseguimos escutá-la, né? Escutá-la com o ouvido humano.
Então, quem é que de imediato, ou o que, melhor dizendo, que de imediato pode nos ajudar? Um livro. O livro é aquele que vamos abrir e vamos depreender uma mensagem maravilhosa, como essa de hoje. A pessoa que está num momento triste, quando ela abre essa mensagem, é como eu falei, a tristeza faz parte. Não é que de repente ela vai ler e vai abrir um sorriso enorme. Ah, acabou minha tristeza porque eu esqueci o que me fez ficar triste. Não é isso. Mas faz uma diferença saber que essa tristeza, ela faz parte do nosso processo evolutivo e que principalmente ela é necessária ao nosso adiantamento. Num determinado momento, é falado no texto que nós aqui na Terra, nós nos preocupamos primeiro com as alegrias da matéria, com as alegrias terrenas, e depois de tanto exagero ou de tanto mau uso, nós acabamos por chorar. E aí ele fala o contrário. Cristo, ele, quando eu falo, o Emmanuel, né, através do Chico nesse texto, Cristo, ele fazia o contrário. Ele se preocupava com que nós ficássemos tristes antes, mas tristes por uma falta de entendimento de algo que é necessário, de um sacrifício, de uma dor que é necessária, para depois colhermos essa alegria. Depois, nas nossas futuras encarnações, depois no plano espiritual, ou depois até mesmo nessa encarnação. Eu gosto muito de usar exemplos como ir para academia ou estudar para um concurso público, né? Coisas que demandam, às vezes, restrições dos nossos prazeres, de ficar um tempo com os nossos familiares, aquela viagem que nós gostaríamos de fazer, mas não fazemos porque estamos comprometidos com aquele estudo, para depois vir a alegria de passar num concurso. Então, é um exemplo parecido, só que o passar no concurso ou fazer um exercício físico e depois conseguir emagrecer, né? Essas conquistas nós conseguimos ver às vezes na mesma encarnação. É o sacrifício para depois colher aquilo que vem de bom. Só que outras coisas mais complexas nós conseguimos ver somente daqui a algumas encarnações. Ou se nós conseguirmos ter esse pensamento, tudo que nós temos de bom hoje nessa encarnação, podemos atribuir ao nosso bom comportamento e ao nosso mérito que conseguimos nas encarnações passadas. E isso tudo porque temos livros. Livros que podem nos trazer ensinamentos, que podem nos trazer interpretações, que podem nos trazer as palavras certas na hora certa. Então é por isso que ele vem falando que consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo acima de tudo os que por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. E ele fala uma frasezinha que eu adorei, que dá para botar, dá para colar nos lugares, né? Luz ausente, treva presente. Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo para entrar em seguida nos setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Então ele vem falando da importância do livro em vários momentos. Ele fala da importância do livro para harmonizar o ambiente. Então, ao invés de preferir uma leitura, isso vale também, como eu falei, para programação de televisão, para conteúdo de redes sociais, para conversas que nós temos, né? Então, isso vale para todas as coisas que atrapalhem, que baixem a vibração dos nossos pensamentos. Então, o livro ele vai servir para isso, para harmonizar, mas ele também vai servir para instruir, para dar uma base. Então, antes, principalmente de praticar a mediunidade, que é um assunto seríssimo, que nós possamos nos estruturar bem nas bases do espiritismo. Dentro do tempo que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertença. Livro lido, ideia renovada. Apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo, compreendendo-lhes a significação, calando defesas precipitadas ou apaixonadas, para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Vale-se o bem do mal para fazer-se maior. Tá? Então, aproveitar essas coisas que nos cheguem de mal ou de não edificante e tirar bom proveito disso.
Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive aos que jazem mofando sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhe possa oferecer instrução e consolo. Livro nobre, caminho para a ascensão. Então, presentear esses amigos com livros, às vezes, que temos em casa e não estamos mais lendo. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. E aqui chamando a atenção, né, para o que é estudar. Cada um tem seu método, sua forma de estudar, mas tem gente que faz fichinhas, tem pessoas que espalham papéis pelo parede do quarto, tem pessoas que têm ótima memorização e com isso conseguem aprender o conteúdo mais rápido. Só que nós precisamos aqui fazer uma diferença do que é estudar e do que é ler e do que é decorar. Estudar é interpretar o conteúdo e depreender o conhecimento que aquela mensagem está trazendo. É entender o porquê daquelas palavras e principalmente conseguir aplicar aquilo dali. Entender a ponto de conseguir aplicar. Muitas pessoas, inclusive isso é muito comum entre palestrantes da doutrina espírita, sabem todas as questões do Livro dos Espíritos, sabem todos os itens, onde está cada palavra, conhecem vários autores, não porque naquele livro tal, Manuel Filomeno de Miranda fala disso. Maravilhoso, gente. Mas o principal é, você entendeu a mensagem de Manuel Filomeno de Miranda? E a mensagem da Joana de Ângeles foi entendida também? O Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, aquela questão que todo mundo sabe de cor e salteado, mas entendeu de fato o que ela quer dizer? Estudar é exatamente isso. Então ele fala não se cansar dessa repetição, mas a repetição não porque precisamos decorar para fazermos bonito numa palestra, mas sim porque através da repetição vamos introjetando esse conhecimento em nós mesmos e através disso vamos conseguindo passando ele para os outros com mais segurança, com mais propriedade. Sem exclusão de autor ou de tema versado, analisar minuciosamente as obras que venha a ler, para não sedimentar no próprio íntimo os tóxicos intelectuais de falsos conceitos, tanto quanto as absurdidades literárias em torno das quais giram as conversações enfermiças ou sem proveito. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto. E, para finalizar, divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A Biblioteca Espírita é viveiro de luz. E ele termina com Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. E aqui nesse final, pessoal, uma coisa super importante, dentro dessa ideia do que é entender, do que é interpretar o que está sendo trazido, nós temos aí a responsabilidade de tantas pessoas que disseminam as mensagens da doutrina. Não podemos disseminar algo que, não tenhamos certeza, e 2, seja fruto da nossa imaginação. Uma coisa é eu interpretar um texto, estou fazendo um estudo aqui, então vou interpretar um texto e vou falar, pessoal, eu até acredito que Kardec, quando fale isso, nananana, mas nunca botar palavras na boca de outros autores. Sempre tentar interpretar, mas sempre mostrando, fazendo essa diferença do que é interpretação, do que é o que foi dito. Sempre estudando para entender melhor, para discernir melhor, principalmente o que é falado pelos outros, para que nós possamos fazer um juízo de valor. Sempre olhar para essa mensagem, seja ela fruto de ação mediúnica ou não, seja ela um texto, mas alguém está dizendo que é de Bezerra de Menezes, então maravilhosa. Não, vamos estudar para saber discernir, para saber o que é certo e o que é errado. Então, pessoal, nessa sexta-feira eu deixo aqui o convite para vocês, para quem já lê, né? Ótimo que continue lendo cada vez mais, lendo com atenção e agora lendo segundo essas diretrizes aqui do livro Conduta Espírita. Mas para quem ainda não lê, eu deixo aqui o convite para que você busque um livro da sua preferência, um livro mais técnico, um romance,
um livro pequeno, ou um livro de contos. A doutrina espírita tem vários livros para todos os gostos, para todos os tempos, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Tem livro de contos, tem livro pequenininho de mensagens de uma página, né? Então, que você possa buscar um livro, que você possa adquirir esse hábito de pelo menos ler um pouquinho cada manhã, cada tarde, na hora do almoço, no ônibus, aonde você conseguir ler. E eu espero que você melhore a sua leitura, melhore o seu estudo e que isso possa melhorar a sua evolução cada vez mais. Vamos finalizando aqui esse estudo, agradecendo a possibilidade de ter esses livros, a possibilidade de conseguir ler, né? Às vezes é algo que nós fazemos com tanta naturalidade que não agradecemos por isso, mas agradecer pela nossa visão, pela nossa capacidade de raciocínio, pela capacidade de estar podendo gravar esse estudo aqui para vocês, dividindo esse momento com vocês. Agradecendo por tantos livros maravilhosos que a doutrina espírita nos coloca e por todos esses autores encarnados e desencarnados que se disponibilizaram para fazer isso e trazer esse conteúdo para nos ajudar. Então, que você leia muito, leia no final de semana, leia sempre e que Deus e a espiritualidade amiga, possa sempre nos amparar nessas leituras, nos trazendo a melhor interpretação. Que assim seja, graças a Deus.